IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Peg Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Divino Mestre Jesus, ao iniciarmos a nossa conversa desta manhã com aqueles que se sintonizarem com os teus sublimes ensinamentos, formulamos as nossas humildes rogativas. Que a sementeira que se propõe realizar encontre nas mentes e nos corações de quantos nos ouvirem terreno fértil a oferecer a feliz colheita de muita paz e harmonia. Que todos os lares, todas as famílias, todos os nossos irmãos recolham a luz da compreensão, da tolerância, da fraternidade, fazendo-se repletos das mais sublimes possibilidades. Que o Mestre Excelso nos abençoe a todos. Bom dia, ouvintes. Começamos assim mais um Sementeira Cristã, programa espírita produzido e dirigido pelo IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Bom dia para você, Eurípides. E bom dia para você, Luiz Gabriel. Bom dia para vocês, bom dia, ouvintes da Rádio Imperador. Que garante o áudio e a sonoplastia deste programa. Hoje, Mara, segundo domingo do mês de maio, é dia consagrado às mães. Por isso, nos valemos do Sementeira Cristã para rendermos as nossas homenagens aos corações maternos. Sim. E já a nossa primeira sessão. Os espíritos superiores respondem. De O Livro dos Espíritos, a questão número 845, eis a pergunta. As predisposições instintivas que o homem traz ao nascer não são um obstáculo ao exercício do livre-arbítrio? A resposta às predisposições instintivas são as do espírito antes de sua encarnação. Conforme for ele mais ou menos avançado, elas podem solicitá-lo para atos repreensíveis e ele será secundado nisso pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. Mas não há arrebatamento irresistível quando se tem a vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. E já avisamos a nossa prezada ouvinte Célia Regina Silva Biziac, de Tuverava, de que uma das perguntas será respondida hoje. Muito agradecemos pelas suas considerações a nosso respeito e do programa, e igualmente nós desejamos que a paz de Jesus seja uma constante em sua vida. Desculpe, mas por causa das perguntas que já estão na fila, as suas outras duas perguntas serão respondidas oportunamente. A que será respondida hoje é a seguinte: os pertences de uma pessoa que desencarna
podem ser imediatamente doados ou jogados no lixo, ou deve-se esperar que se passe algum tempo, tendo em vista a repercussão que pode ter no seu espírito? Aguardemos um pouquinho, minha cara Regina Bisiac, e a resposta virá no final deste programa. Valendo-nos das homenagens aos corações maternos, devemos começar por você, Mara Rita. Mara Extremada, que é mãe muito dedicada, comprovadamente eficiente no cumprimento da sublime missão de mãe. Seu amor maternal soube realizar a tarefa da feliz qualificação da sua descendência em todos os sentidos. Agradeço, meu caro Eurípides. E também você deveria ser homenageado, porque a Tânia, na qualidade de excelente mãe, cônscia de sua missão de educar com o coração, certamente conta com a sua sábia contribuição. Mas vamos considerar que o dia é da Tânia. Então a ela e a todas as mães as nossas homenagens. Eu também tenho de me irmanar aos meus filhos e a quantos a cumprimentam na qualidade de mãe e de rainha do nosso lar. Mas não posso deixar de fazer um desabafo. Sim, que se faça. É que, em casa, a mamãe é que está com tudo. Você já ouviu alguém se referir ao marido, ao pai, como o rei do lar? Você já ouviu algum filho casado ou que more fora dizer: eu vou para a casa do papai? Nunca. Ou muito difícil. Dizem sempre: eu vou ou nós vamos à casa da mamãe. Mas não se preocupe, Eurípides, que mesmo que ninguém se manifeste, mas todos reconhecem a autoridade moral do pai. Isso já é um ótimo consolo. Ademais, existe o Dia dos Pais. Mas isso é outra conversa, porque hoje é dia das mamães e o que importa mesmo é que devemos homenagear os corações maternos, obviamente incluindo as nossas mães. Vamos inicialmente fazer pelas nossas homenageadas uma prece musicada saída do mais fundo dos nossos sentimentos, veiculada pela sensibilidade musical do coral Tianina, sob a regência de Rosana Janaína de Oliveira, e musicada pelo Fabrício Cantoni, na voz de Moacir Camargo, Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, livrai-nos do mal.
que assim seja. Que assim seja. Na data consagrada às mães, Sementeira Cristã se move nos mesmos motivos e anseios, angústias e esperanças nos propósitos sentimentais e reivindicações de alguém que no passado pleiteou com muita justiça que uma mãe, que lhe era muito especial, a sua própria mãe, fosse justa e respeitosamente homenageada, mas não só ela, mas todas as mães, sem qualquer distinção de raça, de cor, classe social, religião. Pelo quanto nos significa o seu gesto profundamente sentimental e ao mesmo tempo de racional reconhecimento, estamos novamente lembrando de Anne Jarvis, a inspirada filha que, pretendendo homenagear sua mãe, quis fazê-lo a todas as mães. Mães ricas, as mais pobres, mães brancas, amarelas ou pretas, bonitas ou feias, cultas e letradas, boas ou más. Boas ou más? Sim, porque o sentimento de maldade, por certo, decorre da inferioridade do estágio pelo qual transitam seus espíritos, ainda em processo de nascimento para a claridade do entendimento e da compreensão. Sendo hoje Dia das Mães, isto é, data consagrada à exaltação da mulher-mãe, a rainha do lar, a despenseira de afeto e a representante do ponto de equilíbrio emocional no seio da família, haveremos nós, criaturas ainda imperfeitas, de reconhecer que estamos muito longe de possuir aquele amor puro e incondicional, próprio dos espíritos elevados, mas nem por isso temos visto, na conduta das mães, a ausência faltosa da firmeza e da proteção aos filhos a quem doou a vida no cumprimento da divina missão maternal. O amor que quase todos conhecemos ressente-se ainda de forte dose de egocentrismo. E porque é assim, mais exige do que doa. Por conseguinte, se não for satisfeito em seus anseios, nem correspondido em suas efusões, definha e perece, quando não se transforma em indiferença ou malquerença. Quem o desejar pode ler estas afirmações no livro Vida em Família, de Rodolfo Caligares. Com ele abrimos o nosso programa de hoje, conquanto trate do homem como espécie. Hoje, porém, dia especial, consagrado à exaltação, à figura ímpar da doadora da vida, segundo a sua missão divina, qualquer consideração que verse sobre essa motivação especial deverá sair do mais recôndito do espírito humano, porque todos, sem exceção, tiveram ou têm suas experiências na vida física saindo do sacrossanto templo do ventre materno. Portanto, sendo hoje dia que lhes é especial, toda e qualquer consideração a respeito da figura maternal deverá, com certeza, exaltar todas as mães em face da imensurável expressão do seu amor. E olha que amor de mãe ainda não encontrou quem lhe atribua uma definição capaz de abranger-lhe toda a extensão sentimental. Mas tentemos exaltar a figura dessa mulher heroína da formação da sociedade humana. Não deixaremos, portanto, porém, de aproveitar a oportunidade para destacar qual deve ser o verdadeiro papel de mãe em face de tantas distorções que vêm resultando da ausência de um mínimo de equilíbrio do homem de hoje quanto à sua tarefa intransferível de formação do homem de amanhã. Ao instituir a família, quis Deus,
em sua infinita sabedoria, confiar à mãe a sublime missão de ser a despenseira de afeto, infundindo em seu coração reservas inexauríveis de abnegação, de meiguice e de paciência, com que possa acudir às necessidades do filho, sem desatender aos reclamos do pai, assegurando destarte a condição básica da sobrevivência familiar. Se é na vida atual que ocorrem as respostas às ações praticadas em vidas passadas do espírito, pode este espírito ter renascido fisicamente ou mentalmente imperfeito, carregando consigo deficiências, muitas vezes das mais sérias. Nem por isso a mulher que o gerou e o esperou, com toda a intensidade do seu amor de mãe, se dispõe a renegá-lo. Permite-se à mãe, por isso mesmo, penhorar-se pelo processo sublime de desenvolvimento do afeto e do carinho maternal, de que resulta a indispensável proteção e orientação ao filho querido, no cumprimento natural da missão que lhe atribuiu a sabedoria e a justiça da lei de Deus. Cumprimentam-se as mães, bem o sabemos, pela sua condição de genitora, de geradora, de sublime intermediária de Deus na doação da vida ao nosso ser, que lhe sucede na caminhada humana, mas não haveremos de deixar de destacar o reconhecimento à dedicação, ao amor, ao cumprimento da missão da maternidade, em favor de tornar o filho a pessoa digna, honrada e, sobretudo, feliz, porque, bem criado, gozará ele de estabilidade emocional, por saber relacionar-se com educação e responsabilidade no meio social em que está inserido. Ofertamos às mães mais uma página musical, terna, como terno é o coração de mãe. Autoria de Fibic, arranjo de Enrico Simonetti, com a Orquestra RGE, regência de Henrique Simonetti. Poema.
Se, de um lado, cumprindo o indeclinável dever de manifestar o nosso reconhecimento ao quanto particularmente nos representam as nossas mães, fazendo-nos responsáveis de outro lado, cumpre-nos igualmente aproveitar esta data para um lembrete às mães infelizes que resultam de famílias infelizes. Porquanto desajustadas, constituem-se agora na sua fase de realização familiar, mulheres carecentes de aconselhamentos seguros e de orientações lúcidas. Cabe às escolas e à mídia em geral veicularem observações assimiláveis por quantas e quantos detenham a obrigação de educar o espírito de modo a tornar a forma digna da forma perfeita que dela deve resultar. Num abraço abrangente, vamos ler de Emmanuel uma página psicografada por Chico Xavier, através da qual pretendemos homenagear em oração a todas as mães. Senhor Jesus, junto dos irmãos que reverenciam as mães que os amam, para as quais te rogamos os louros que merecem, embora atentos à lei de causa e efeito que a doutrina nos recomenda considerar, vimos pedir-te, abençoa também as mães esquecidas para quem a maternidade se erigiu em purgatório de aflição. Pelas mães que fazem na largueza da noite, aconchegando ao peito os rebentos do próprio sangue, para que não morram de frio. Pelas mães que se estendem as mãos cansadas na praça pública, suplicando em nome da compaixão o sustento que o mundo lhes deve à necessidade. Pelas mães que revolvem latas de lixo, procurando o alimento apodrecido de que os próprios cães se afastam com nojo. Pelas mães que pintam o rosto escondendo lágrimas, no impulso infeliz de venderem o próprio corpo a corações desalmados, acreditando erroneamente que só assim poderão medicar os filhos que a enfermidade ameaça com a morte. Pelas mães que descobriram calúnia e fel nas bocas que amamentaram, pelas mães que foram desprezadas nos momentos mais difíceis, pelas mães que a viuvez entregou à cobiça de credores inconscientes, pelas mães que se enlouqueceram de dor e foram trancadas nos manicômios, e por aquelas outras que a velhice da carne cobriu de cabelos brancos e sem ninguém que as quisessem, foram acolhidas como sombras do mundo nos braços da caridade. São elas, Senhor, as heroínas da retaguarda que pagam à terra os mais altos tributos de sofrimento. Tu que reconfortaste a samaritana e secaste o pranto da viúva de Naim, que restauraste o equilíbrio de Madalena e levantaste a menina de Jairo, recorda as filhas de Jerusalém, que te partilharam as agonias da cruz, quando todos te abandonavam, e compadece-te da mulher. Abençoa a mulher mãe.
lar é a célula ativa do organismo social e a mulher dentro dele é a força essencial que rege a própria vida. Se a criança é o futuro, no coração das mães repousa a sementeira de todos os bens e de todos os males do porvir. É isto que nos diz Emmanuel, que continua: o homem é o pensamento, a mulher é o ideal, o homem é a oficina, a mulher o santuário. O homem realiza, a mulher inspira, mas também realiza. Compreender a gloriosa missão da alma feminina no soerguimento da terra é reconhecê-la a dispenseira da vida e a instituidora da sociedade humana. Porquanto, sendo a mãe o altar para onde se voltam o respeito e a esperança do filho, é também a fonte de onde emanam todas as energias realizadoras do sentimento aglutinador do amor verdadeiro. Compreender a gloriosa missão da alma feminina no cumprimento da sua sublime missão de mãe constitui obrigação primária de todos os que somos filhos de alguma mãe que elegemos como a maior entre as demais. Para abraçarmos novos lares de idealismo superior, buscamos a orientação maternal ante o empreendimento novo e sublime que se nos apresentará em forma de família, a significar renovação de nossos destinos. É que constituir as nossas famílias particulares a partir de nós e de nossos cônjuges implica sairmos de lares constituídos por nossos pais. Daí cumprir-nos venerar as nossas sogras e as sogras de nossos cônjuges, porque, assim como a sogra de meu cônjuge é a minha sogra é a mãe da mãe de meus filhos. Se reconhecemos no homem o condutor da civilização, do ponto de vista funcional, é na mulher que identificamos o anjo tutelar da esperança. É ternura e amor a descer para ajudar a erguer e salvar, no despenseiro das sombras, oferecendo no campo abençoado da luta regeneradora novos tabernáculos de trabalhos purificadores. É-nos grato considerar a mulher em plano maior, porquanto cumpre nos lembrar dela ao tempo de Jesus. Há mais de 20 séculos, com exceção das patrícias do Império, quase todas as companheiras do povo, na maioria das circunstâncias, sofriam extrema abjeção, maltratada ao extremo, chegando mesmo a serem vendidas em praças públicas. Tocadas, porém, do verbo renovador do Divino Mestre, ninguém responde com tanta lealdade e veemência aos apelos celestiais. São as mulheres e muito mais ainda, as mulheres que já se hão feito mães. Jamais haveremos de recriminar as mulheres mães que, por incompletas e desajustadas, aparentemente desumanas, não mostram ter amor bastante para doar aos seus filhos, porque elas se ressentem dos tratos infelizes que também suas mães, por semelhantes desajustes, não puderam dotá-las de mais equilibrado modo de vida. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercados, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para sua empresa. Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Estação.
Informação, Rua Voluntário Mário Mazzini, 1902, fone 16-3723-2888. Escolas Pestalozzi, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Agende uma visita, fone 3711-0100. Pestalozzi educa, humaniza e faz crescer. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933, com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. Por isso, temos a maior responsabilidade de doarmos-nos ao serviço sublime da orientação e da evangelização, no sentido de fazer da menina e da jovem de hoje a mãe completa de amanhã. Lembremos ainda que entre as mulheres que haviam descido aos vales da perturbação e das sombras, encontramos em Madalena o mais alto testemunho do seu erguimento moral, elevando-se das trevas para a luz. Tantas mães, talvez todas, incluindo necessariamente as nossas próprias, às quais devemos tanta gratidão, são merecedoras de exaltação todos os dias no ano, em sendo, porém, impossível que fiquemos todo o tempo nos dirigindo às mães encarnadas e desencarnadas, exaltando-lhes a missão divina, que o façamos ao menos neste dia, que lhe é especial. É assim que homenageamos as mães no dia de hoje, segundo domingo do mês de maio, como houve por bem instituir a Sociedade Americana a partir do demonstrado empenho da reconhecida filha de uma boa mãe. Ana Jarves era o seu nome, e aquela que moveu, nos mesmos fulcros de anseio e angústias, esperanças e reivindicações, que, pretendendo homenagear sua mãe, quis fazê-lo a todas as mães da terra. Não apenas as mães que ainda transitam pela vida física, mas também as mães já transferidas para o mundo espiritual. O seu grande momento chegou quando foi proclamado o segundo domingo do mês de maio, aniversário de nascimento de sua mãe, como dia de todas as mães. Entretanto, seu triunfo se tornou em breve uma grande frustração. É que Ana Jarves já não pretendia que a festa da mãe pobre fosse diferente da festa da mãe rica. A sua intenção era de que um simples cravo branco, a flor predileta de sua mãe, bastasse para exprimir um mundo de afeto. Infelizmente, comercializaram o Dia das Mães, como aviltaram comercializando o dia do Mestre Jesus. Assim, a maneira de homenagear as mães não pôde tornar-se homogêneo para ser justo, ainda que respondesse aos profundos anseios do ser humano. Há mães homenageadas com a expressão do poder de aquisição de coisas valiosas e mães que não se homenageiam com coisas, mas com um simples cravo branco. E mães ainda que não recebem nem mesmo a singeleza do cravo, por impossível de ser adquirido à custa de uma moeda, por menor que seja o seu valor. Mas haverão todas elas de receber a homenagem do coração de quem as ama, por um abraço, por um beijo, por uma oração, saídos do mais recôndito da alma grata e sincera. Entre os cravos brancos de preces, louvor, ternura e devoção, passamos aos ouvintes de Sementeira Cristã algo que não pode ser comprado nem vendido, que não se expõe em vitrines e nem se embrulha com papéis doirados sob laços coloridos.
Entregamos a vocês, mães, no seu dia, muita luz espiritual pelas vias das nossas preces a Jesus, que, por certo, lhes dispensará toda a paz, toda a felicidade, as mesmas que certamente ele faz emanar de si em louvor à sua e à nossa Mãe, Maria Santíssima. Glorifiquemos deste modo o ministério santificante da maternidade na terra, recordando que o Todo Misericordioso, quando se dignou enviar ao mundo o seu mais sublime legado para o aperfeiçoamento e elevação dos homens, chamou um coração de mulher. Foi em Maria Santíssima e através das suas mãos devotadas à humanidade e ao bem que podemos presenciar a renunciação e o sacrifício, materializando para toda a humanidade o coração divino de nosso Senhor Jesus, a luz de todos os séculos e o alvo de redenção de toda a sociedade humana. A seguir, no Sementeira Cristã, em nossa dimensão, a apresentação é do nosso companheiro querido Vicente Benatti. O Centro Espírita Dona Nina convida a todos para a palestra que será proferida pelo Dr. Kleber Novelino hoje, às 19 horas, sobre o tema A Visão Espírita da Morte. Centro Espírita Dona Nina, Rua Euclides Barbosa Leme, 411, Vila Santa Helena. Na próxima edição daremos ainda amplas informações sobre a Semana José Marques Garcia, que será realizada no Centro Espírita Esperança e Fé. Com excelente público lotando todas as dependências do Teatro Judas Queiroz, o Festival de Música Pré-FECEF realmente foi uma grande inovador no campo da arte e educação. Acima de tudo, o amor, de Osana Janaína de Oliveira, amigos espirituais Vitor Hugo Esteve, como um presente, Eneda Narine de Oliveira e Afonsino Nóbrega, continue a servir Luciana Cristina Alves, Deus, Mara Núbia Sintra, Florzinha do Jardim da Vida, Serginho e Messias, Lembranças, Fernando de Moraes e Fabrício Bíssigo, Lavando a Palavra, Leandro Spirlandelli, Refletir e Sonhar, Marcos Vinícius Duarte Ferreira, Só Querer o Amor, Luiz Henrique, Transição, Leandro Spirlandelli, Vidas, Milena Leila e Afonso Nóbrega. O Pré-FECEF trouxe a possibilidade da apresentação de 12 canções com a temática espírita. Revitalizar os princípios e ideias de festival no interior do estado de São Paulo. Cultivar novos autores no exercício da musicalidade dessa época de tantas informações. Preparar gerações e gerações para incentivo da arte musical pelo canto e exercício instrumental. Dar sentido à organização acompanhada da confraternização de tantos grupos musicais. Preparação às realizações do 15º Festival Encontro da Arte Espírita, em setembro do ano em curso, a ser realizado com o Instituto Torquato Carneiro e a Fundação Educandário Pestalozzi. Possibilitar convivência fraterna dentro do teatro. Ser transmitido pelos bens de comunicação, como a FEB TV e a outros locais do país e da América Latina. Introduzir novos rumos da profissionalização, a sensível melhoria de arranjos e participação instrumental da música como um todo. Enfim, ampliar a visão da Casa Espírita, motivando a arte e educação como parte das suas funções da vida contemporânea. Realmente um belo exemplo musical, reunimos tantas pessoas, o movimento foi amplo
e com grande repercussão dentro de todos os aqui que estiveram presentes, que foi realmente um marco para toda a realização da nossa querida família espírita de Franca. No programa Sementeira Cristã é hora de Claramente Vivos. Hoje vamos ouvir mensagem que o espírito de Antenor, pela psicografia de Chico Xavier, dirigiu aos seus familiares queridos, na qual revela particularidades de seu passamento e da forma reconfortante como convive fraternalmente com aqueles que lhe antecederam na transferência dimensional. Vamos ouvi-la na interpretação do nosso companheiro Euri Carvalho. Querida Lélia, minha querida filha, Deus abençoe o seu coração e o seu caminho, concedendo-nos a todos paz e fortaleza espiritual. Estamos nos passos uns dos outros, minha filha, como não podemos deixar de ser. A morte é apenas mudança, não ausência. E um dia, com o amparo de Deus, ver-nos-emos reunidos todos novamente, desfrutando a felicidade do reencontro. Nosso alvito está mais forte e, com o auxílio do nosso lado, já consegue amparar você e inspirar os filhos queridos na solução dos problemas do dia a dia. Sem dúvida que o refazimento lhe tem sido gradual e vagaroso, porque a vinda dele exigia aquele quadro de improviso que realmente foi, como acontece em toda aprovação a que sejamos levados, a bênção de Deus. Tudo, minha filha, tem a sua razão, direta ou indireta, manifesta ou temporariamente invisível. Nosso Nogueira trazia, no plano da nova existência, aquela despedida assim, repentina, a ecoar-lhe dolorosamente na sensibilidade de esposa e mãe. Entretanto, o que ocorre com ele, nos domínios da reconstituição gradativa, acontece igualmente a você, no campo de sua restauração, pouco a pouco. Sob o auxílio da providência divina e com apoio no tempo, as suas forças vão sendo recuperadas. Tão somente agora, nos meses últimos, é que a vemos efetivamente melhorada do ponto de vista da resistência moral. Você realmente saiu do hospital de modo rápido, depois do acidente, mas apenas com o amparo da oração e da meditação, do esforço persistente e da paciência laboriosamente exercitada, é que você está saindo do sofrimento moral mais intenso. O mesmo sucede com o nosso Nogueira, e na estrutura daquele ânimo inquebrantável que lhe conhecemos, muito lutou a princípio para se acomodar com a realidade, de vez que não esperava se ver assim tão violentamente arrancado ao seu convívio e ao convívio dos filhos queridos. Mas, com a bondade do Senhor, luz incessante sobre nós todos, tudo que era sombra já se desfez. Agora é seguirmos adiante, fazendo o quanto possível para que a harmonia se faça entre os nossos. Nesse sentido, tanto nosso alvito quanto nós mesmos contamos com seu materno esforço a fim de que a paz dos filhos queridos seja sustentada acima das lutas que aparecerem. Tenhamos calma e tolerância para realizar as renovações necessárias com a precisa firmeza. Às vezes, na existência terrestre, chegam até nós criaturas do nosso próprio passado, à afeição de credores, junto de quem devemos exercitar a compreensão e o devotamento, a harmonia e a bênção todos os dias. Assim, pois, entrelacemos os nossos corações no entendimento, para que o entendimento
nos ilumine. As pessoas se modificam para melhor quando nos observam realizando esforço idêntico. Desse modo, você, na condição de mãe, abençoe e ajude sempre, construindo a paz entre todos. Você não está, nem estará sozinha. Confiemos. Diga, filha, a nossa Nayá, que as dificuldades têm sido grandes para refazer a tranquilidade em tudo e em todos. No entanto, os filhos são sempre os nossos tesouros do coração, e com eles e por eles prosseguiremos estimulados a trabalhar com paciência e alegria. Cada filho ou filha é uma luz em nosso caminho, e graças a Deus encontramos Nayá e eu em todos vocês, tanto quanto em nosso Leônidas, riquezas e bênçãos que nem de longe sabemos como agradecer a Jesus. Peço a você, quando for possível, levar nossa Nayá para uns dias nas águas de Caldas Novas. Ela precisa de um repouso, que se faça igualmente medicação. Sua mãe, Lélia, está muito cansada fisicamente e precisamos auxiliá-la a tratar-se, porque você sabe, ela sempre se dá a nós todos, sem pensar nela própria. Querida filha, daria tudo para continuarmos conversando através do lápis. No entanto, é preciso encerrar esta carta. Estamos felizes ao vê-la edificando suas tarefas evangélicas mais amplas. Creia, minha filha querida Lélia, que nunca perdemos a fé viva, e sim, vamos transformando-a para mais vastos caminhos da alma. A crença é uma estrada que se vai alargando e embelezando cada vez mais, à medida que damos lugar à compreensão mais alta dos domínios da própria alma. Por isso mesmo, a tarefa cristã em suas queridas mãos é agora o que foi antes, com a caridade por sol, a lhe clarear cada vez mais os pensamentos. Na essência, é Jesus que buscamos sempre, e isso, minha filha, é o que importa. Abrace Nayá por mim, e com muito carinho a cada um dos nossos entes amados. Rogo a você receber o abraço muito afetuoso do papai amigo, que tanto lhe deve a dedicação e que nunca a esquece. Antenor. Um clube de livro espírita facilita a aquisição de boas obras que esclarecem, consolam e nos promovem a renovação moral, conduzindo-nos no rumo da felicidade efetiva. O IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, administra o Clube do Livro Espírita mais completo que existe, porque oferece aos associados 4 opções mensais. São romance, ciência, filosofia, doutrinário, autoajuda, mensagens, infantil, etc. Já estamos pensando em reajustar os valores do clube, que há anos não são reajustados. Mas os associados ainda vêm retirando o seu livro mensal obrigatório, ou os 4 livros do mês, se desejar, por apenas R$ 15 cada um, ser retirado no IDEFRAN. Se for entregue no endereço que o associado indicar, desde que no perímetro de entrega, será cobrado uma taxa de apenas R$ 3. O associado também pode adquirir sobras de meses anteriores pelo mesmo preço do clube. Outra vantagem é a do associado do clube ter 10% de desconto em todas as compras que fizer na livraria do IDEFRAN. Quem reside fora de Franca, ligue 16 3721 8282 ou consulte o site www.idefran.com.br para saber como fazer para receber os livros em sua cidade. IDEFRAN.
CHB Sistemas. Dia após dia, cuidando dos sistemas da sua empresa. Setores calçadista e agronegócio. Avenida Antônio Barbosa Filho, 1005, Jardim Francano. www.chb.com.br, facebook.com/CHB Sistemas. Atendimento @chb.com.br. Sementeira Cristã apresenta pergunta e resposta. Vamos ouvir hoje a resposta à pergunta formulada pela nossa prezada ouvinte Célia Regina Silva Biziac, de Tuverava, precedida de referências elogiosas ao programa, pelo que muito lhe agradecemos, minha cara Regina. E pedimos desculpas por não podermos hoje responder a demais questões por sua pergunta que já estão na fila, mas por causa das perguntas que já estão na fila, mas as outras duas perguntas suas serão respondidas oportunamente. A que será respondida hoje é a seguinte: os pertences de uma pessoa que desencarna podem ser imediatamente doados ou jogados no lixo? Ou deve-se esperar que se passe algum tempo, tendo em vista a repercussão que pode ter no seu espírito? Vamos ouvir a resposta agora, minha cara Regina, e quem vai responder em gravação é o nosso companheiro Jaime Batista da Silva. Desligam-se completamente do corpo que lhes serviram de instrumento, retomando imediatamente suas atividades, então no plano espiritual. A grande maioria, atraída e ainda influenciada pelas impressões da vida material, da qual ainda não se libertou, continua ligada a tudo aquilo com o qual tinha afinidade. Lar, família, trabalho e até mesmo o corpo físico que não mais existe, experimentando por isso grande perturbação, da qual só gradualmente se liberta. A normalidade dessa situação, conquanto muito rápida para alguns, pode levar dias, semanas e até meses, sobretudo para aqueles cuja vida foi toda material e sensual. Em vista disso, devemos ter o maior cuidado com tudo aquilo que diga respeito à criatura recém-desencarnada. Portanto, para se desfazer dos pertences de alguém que desencarnou, a atitude mais sensata é deixar transcorrer algum tempo, evitando colocá-los no lixo, pois para ele, tais objetos talvez se revestissem da maior importância. Muito mais natural seria sua doação a pessoas necessitadas, o que configuraria gesto de caridade em nome do desencarnado. Com relação à perturbação que envolve a grande maioria das pessoas que morrem, conforme mencionamos no início, sugerimos, a fim de diminuir sua intensidade, ou mesmo evitá-la, a aquisição de conhecimentos específicos, mediante o estudo sistemático da doutrina espírita, lembrando, todavia, que a prática do bem e a pureza de consciência exercem sempre maior influência nesse mistério. Tenham todos, nesta feliz manhã de domingo, um início de semana de muito amor e muita paz. Perguntas para esta sessão devem ser endereçadas ao Idefran, Rua Major Claudiano, 2185, Centro, CEP 14400-690, Centro, Franca, São Paulo, ou pelo telefone DDD 16 3721-8282,
ou ainda por e-mail idefran@idefran.com.br. Sacrifício de mãe. Guardo-te, mãe, a voz suave e mansa, fala o nome de Deus, minha querida. Repete: Deus é a luz de nossa vida. Como choro a rever-te na lembrança. Beijavas-me, depondo-me na rede. Depois corrias ao fogão de brasa. Sopa era o pão de sempre em nossa casa, e eu te olhava a chorar, com febre e sede. Mandaste-me ao estudo com mesada. Pedias mais serviço aos teus clientes, e nunca vi os teus braços doentes de tanto costurar na madrugada. Entrei no clima da cidade grande. Quanta humildade no que me escrevias, narrando-me tristezas e agonias. Entretanto, a secura se me expande. Vieste-me ver-me e, comentando a viagem, reprovei-te o roupão de seriguilha. Eu vestia de seda tua filha, corrigia-te os erros de linguagem. Ficaste triste, andando a passo lento, e regressaste logo ao teu recanto. Notando que saías, vi-me em pranto, alma ralada no arrependimento. Hoje, mãe, quero ouvir o teu perdão, e por mais que te chame, chore e brade, só vejo em mim a sombra da saudade que me oprime e retalha o coração. Maria Barreto. Há pequeninos prazeres que, à maneira de micróbios violentos ou perseverantes, que nos desintegram o envoltório físico, nos intoxicam a alma e lhe destroem as mais santas esperanças. Com esta advertência do espírito André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o nosso Sementeira Cristã de hoje. Lembre-se que o Sementeira Cristã pode ser ouvido também pela internet em tempo real. Digite www.radioimperador.com.br. A qualquer hora, www.idefran.com.br. Apresentaram Mara Rita Dias de Souza e Eurípides Mendonça. Participação de Vicente Benatti, Euri Carvalho e Jaime Batista da Silva. Áudio e sonoplastia, Luiz Gabriel. Inserção digital, Antônio Carlos Essado. Fiquem agora com a celebração dos nossos irmãos católicos. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Peg Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.